Olá pessoal, meu cordial bom dia a todos aqueles que estão aqui e também aqueles que estão nos lares, nas redes sociais. Tenha esse aconchego do dia bom. E os desencarnados sejam bem-vindos, todos eles, para nos aprender junto nessa paz de amor e esperança. Então vamos nos organizar mentalmente, manter nas mesmas vibrações da bondade infinita ao encontro com o conhecimento e a sabedoria. Paz, divina bondade, seja do nosso coração a consolação do amor de vossa graça. Alimentai meu espírito para que eu possa libertar-se das algemas da matéria, ser mais leve e acalentar a cada um a sua dor. É a cura do amor espiritual. Que Jesus nos abençoe, nos cubra com sua luz divina, os seus ensinamentos, que é o Evangelho. Graças a Deus. Nós temos hoje como palestrante Salles Almeida, trazendo um tema: depressão. E agora eu vou pedir a Jairo para ler um minuto de sabedoria. Fica à vontade. Bom dia a todos. Tudo tem sua história própria. O próprio céu tem horário para as trevas e para a luz. Aprenda com a natureza. Se em certas horas precisarmos receber, não se esqueça de que, noutras horas, temos obrigação de dar. Ajude, pois, mas sem querer substituir-se a quem você ajuda. Cada um precisa caminhar com seus próprios pés para aprender a viver. Saiba distinguir o momento oportuno de dar e de receber. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, né? Fomos acolhidos em teu nome, Jesus. A leitura do Evangelho no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é preciso entender por pobre de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. São Mateus capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se divertiu com essa máxima. Bem-aventurados os pobres de espíritos, como sobre muitas outras coisas, sem a compreender, por pobre de espírito. Jesus não entende aos homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse: o reino do céu é para eles e não para os orgulhosos. Os homens de ciência e de espíritos, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmo e de sua superioridade, que olham as coisas divinas como indigna de sua atenção, seus olhares concentrados sobre sua pessoa. Não pode ser elevado até Deus a essa tendência a se criar acima de tudo. Não os leva, senão muito frequentemente, a negar o que, estando-lhe acima, poderia rebaixá-lo, e o negar mesmo a divindade, ou concedendo-se em admiti-la, contendo-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação, providência sobre as coisas deste mundo, pessoalidade de que só eles bastam para o bem governar. Graças a Deus, a leitura do Evangelho. Passar aqui para Salles trazer mais um esclarecimento a respeito da depressão. Fique à vontade, filho.
Amadas e amados do Ideal Espírita Cristão, meu cordial bom dia. Bom dia. Sentir firmeza. Amados, hoje me foi incumbida uma tarefa bastante árdua, porque falar de depressão é algo que vai além da nossa compreensão. Digo isso para que possamos compreender a tamanha importância deste tema para a nossa realidade. E especialmente falando de Brasil, onde nós temos hoje o maior índice de criaturas portadoras de depressão da América Latina. É um dado que nos preocupa. Tenho informações privilegiadas, pois faço parte da saúde, estou conselheiro desde 2002 e amo muito esses temas e busco conhecimento como forma de aprendizado e também de orientação para aqueles que nos procuram. Então é bom iniciar um tema dizendo o que significa esse tema. Depressão, de fato, é um transtorno. É um transtorno mental ou psicológico. E esse transtorno, vale lembrar, que não atinge apenas o físico. Ele é principalmente uma doença da alma. É uma doença psicológica, ou seja, da nossa alma e também do nosso corpo físico. Porque tudo que ocorre no nosso físico também atinge o nosso perispírito e, consequentemente, a nossa alma, que é quem o conduz. Portanto, o tema de hoje me levou a N pesquisas, a N informações, para que nós possamos, de uma forma humilde, de uma forma simples e transparente, ajudar a todos que de alguma forma já ouviram falar, tem alguém na família ou se encontra acometido deste problema. Então vamos hoje detalhar e buscar formas de ajudar a filha. Porque é preciso que nós, que entendemos um pouco de psicologia, que entendemos um pouco de humanidade, de cristandade, de caridade, de amor, possamos ajudar a criatura que se encontra acometida desse mal. Digo mal porque a OMS, a Organização Mundial da Saúde, considerou como uma doença do século. E como nós sabemos que ela é um somatório de tudo que nós vivenciamos desde as vidas passadas até a vida atual, porque a depressão ela tem multi-origens. Nós vamos ver ao longo da palestra, porque eu fico ansioso também para levar logo adiante. Mas como eu puxei esse gancho logo no início, eu quero falar da abordagem. Nós temos o hábito de dizer que é frescura, que é falta de Deus, que é falta de atenção, que é falta disso, falta daquilo. Amados, não é nada disso. Se nós queremos realmente ajudar a quem está acometido desse transtorno, temos que ficar à sua disposição, filha. Dizer, eu estou aqui. Me use. Eu quero dividir esse momento contigo. O meu ombro é teu, filha. Faz o que quiseres dele. Não adianta eu apontar A, B, C, D, fatos, nada disso. Ah, mas a depressão, ela vem de medo. Nós precisamos ser resilientes contigo. Nós precisamos estar aberto
porque é algo muito mais sério do que nós possamos imaginar. Eu estou aqui numa festa, todo mundo no auge, na explosão da alegria, mas a minha explosão não está nem aí, ela está por dentro. Eu estou destruído por dentro. Eu não tenho nem vontade de falar. Se eu pudesse tampar os ouvidos, não ouvir aquele som, era bom. É que era bom. Gente, é assim. Isso é fato. Só quem já passou, filha, ou está passando, sabe o quanto dói. Sabe o quanto é difícil carregar essa angústia. É uma angústia que eu não sei definir, a gente não sabe definir a intensidade dessa angústia. Sabe, filha? Não sabe. E o pior de tudo é quando você é chamado de taxado de doido. Infelizmente, a nossa cultura ainda não está à altura de nos ajudar. Só quem pesquisa sobre isso, só quem já estudou, só quem busca esse conhecimento é capaz de entender. Porque ver você por fora é uma coisa, meus filhos. Ver você por dentro é completamente diferente. Você já imaginou eu amar dar uma voltinha na praça, eu amar escutar uma música legal, e de repente eu não ter vontade de fazer mais nada disso, porque tudo isso me incomoda, tudo, nada disso me faz bem, me isolar, não fazer mais aquelas coisas que eu amo fazer. Gente, só Deus o sabe. Vamos passar. Doença física ou espiritual? Eu começo com essa pergunta, porque a maioria de nós acreditamos que a depressão é apenas uma doença física, porque se fala em transtorno, se fala em medos, em ansiedade, em estresse e tantas outras coisas que se somam, na verdade se somam para chegar a esse ponto. De fato, a depressão é uma doença física e espiritual. Uma definição que me chamou a atenção, que define bem essa patologia: tristeza profunda e prolongada. A gente não sabe quando vai terminar, sabe, filha? A gente sabe que não consegue sair daquele poço. A gente busca uma coisa ou outra. Gente, não dá vontade nem de atender o telefone. A chamada do telefone incomoda de uma forma que só Deus o sabe. Só Deus o sabe. O Aurélio tenta definir, mas diz que é um estado moral de abatimento e tristeza. Na verdade, não é só isso, é muito mais. Mas vamos adiante. Temos muita coisa ainda para ver. Estou de acordo com o Dr. Luiz Albert Pih, renomado médico americano, psiquiatra e psicanalista, diz que é um fenômeno de causas externas, portanto, ela ocorre, por assim dizer, de fora para dentro. Eu busquei entender essa definição dele. Por que ele a avalia e a denomina dessa forma? Porque nós vamos somatizando os nossos problemas, medos, perca de alguma coisa, decepções, falta da questão financeira, falta de dinheiro, falta de oportunidade, falta de atenção daqueles que nos rodeiam. Gente, nós, seres humanos, me permitam a expressão, estamos ficando desumanos. Nós estamos se preocupando com o financeiro, com os bens materiais, e estamos esquecendo e se afastando dos bens essenciais, que são aqueles que Deus colocou junto de nós. E somente a partir do dia em que nós resolvemos realmente prestar atenção
dar o devido cuidado, dar o devido amor daqueles que estão ao nosso redor, essa doença vai diminuir significativamente. Porque a previsão até 2035 pela OMS é um acréscimo de 15% nessa doença, nessa situação caótica em que o nosso país vive, sendo o número 1 na América Latina em depressão. E me preocupa algo que eu posso aqui adiantar um pouco: o isolamento das pessoas, principalmente os jovens, usando os moderníssimos telefones, passando até de madrugada, muitos até de manhã, navegando nas redes, inclusive alguns no submundo da internet, que é algo proibido para pessoas normais, e estão se afundando pouco a pouco e são candidatos fortíssimos a uma futura DP. Atenção, jovens, regrem o tempo de navegação em vossos aparelhos. Como eu sou pesquisador desta área também, eu peço licença para fazer alguns gestos para que vocês comecem a se prevenirem. Como é que nós olhamos o celular? Carcundas. Nós temos uma previsão que até 2030 nós teremos a maioria dos jovens carcundas, com problemas seríssimos de postura. O ideal é que nós olhamos o celular assim e não assim. E isso eu estou falando apenas da visualização, não estou falando do conteúdo. Quais são os conteúdos que nos chamam a atenção hoje em nosso celular? O que é que nós vemos realmente no TikTok, no Kawaii e sei lá mais o quê? Quais são os conteúdos, meus filhos? Sabemos também, eu quero chamar a atenção, que os conteúdos que nós assistimos dizem respeito às companhias que atraímos para junto de nós, boas ou más, benéficas ou maléficas. Tenhamos cuidado, meus filhos, do que nós estamos trazendo para junto de nós. Terá consequências boas ou não. Tenhamos cuidado nas músicas que nós ouvimos em nossas casas. Quero dizer um dado alarmante, já que eu chamo a atenção desde o início. Todos os seres, todos os irmãos que foram tratados, que eu pude acompanhar, tanto nos Sirineus do Caminho, como nos Irmãos em Cristo, tinham obsessores. Todos, sem nenhuma exceção. Todos. E por que nós temos companhias desse tipo? Porque nós deixamos a nossa porta aberta. E como é que nós abrimos essa porta? Através dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, das nossas vontades e das nossas ações. Por isso é que nós falamos tanto aqui em reforma íntima. Reformar-se intimamente é se despojar dessas mazelas que nós ainda carregamos conosco, tipo falta de perdão, desejo de vingança, mágoa, ressentimento, rancor. Tenhamos cuidado, meus filhos, porque uma das razões que nos trouxe novamente a reencarnar nesse momento foram essas mazelas, principalmente a falta de perdão. Tem um fato que eu gosto de brincar como professor, para que vocês nunca se esqueçam do que eu falo. É importante. Se você quiser se acorrentar a alguém, se lembrar dele todos os dias,
odeie. Tenha ódio dele. Tenha sede de vingança. Tenha mágoa. Tenha ressentimento. Mas se você quiser se libertar dessa criatura, o perdoe. Procure amá-lo. Procure ajudá-lo, nem que seja com a Ave Maria, uma vez por semana, por mês, não sei. Mas que se liberte, meus filhos. É bom lembrar que nós temos respostas importantes da medicina hoje, principalmente pela psicóloga americana que estuda e que pesquisa com 2.000 alunos com doença do câncer, que eles têm bastante dificuldade em perdoar. Ela comprova na sua tese que o câncer é consequência da falta de perdão nosso. Vejam o quanto é importante aprender a perdoar. E vocês sabem por que a gente tem dificuldade em perdoar? Porque o orgulho ainda nos domina. E se alguém quiser ser feliz nesse mundo, seja humilde. Não queira ser melhor do que ninguém, porque de fato nós não somos. Quando Deus nos criou iguais para a dor, para a alegria, para a tristeza, para a morte, etc. Se nós somos iguais, por que nós ainda se achamos melhor do que alguém? Por que nós ainda carregamos orgulho dentro de nós e o deixamos nos dominar? A ponto de desenvolver um câncer que muitas vezes não está na nossa programação, pela falta de perdoar, muitas vezes uma besteira, gente. Eu estava vendo uma situação em que um casal se separou porque ela simplesmente amanheceu fechada. Tem dia que a gente amanhece assim, né? Fechado. Não deu bom dia, não deu nada. Não, ela não me ama mais. Uma cara feia para mim. Gente, você não perdoar um simples fato desse? Pelo amor de Deus. Quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes nós devemos perdoar, ele diz um fato interessante: perdoar sempre, mesmo que a ofensa seja repetida diariamente. E hoje, eles estão vendo as consequências da falta de perdão? Além de desenvolver CA, depressão, estresse, ansiedade e tantas outras mazelas que nós conhecemos, podem nos levar à morte. Sério demais para a gente que sabe da verdade. Vamos lá. Depressão no Brasil. Segundo a OMS, proporcionalmente o Brasil é o país com mais casos no mundo. A doença vem crescendo nos últimos anos e já atinge 10,8% da população brasileira. Meu Deus, que dados alarmantes. Quase 11% da população. Vamos para frente, senão eu vou ficar triste. E por que isso acontece? Estudiosos lembram que as mulheres têm tendência de ficar remoendo os acontecimentos. Mas tem uma explicação: a mulher é mais sensível, o homem é mais grosseiro. Isso é fato. Isso não significa que não esteja na mesma situação da mulher. Porque, gente, se formos avaliar a miúde, a tarefa feminina é difícil. É difícil. Eu vou mostrar isso contando um fato. Um amigo bancário, ele era o contador da agência bancária. E sempre se achava atarefado.
E tudo que se perguntava a respeito da mulher, ele tinha uma resposta negativa. Ele terminou tendo que passar pelo psicólogo que o banco oferece. E era uma psicóloga, por sinal. E aí ela perguntou: meu filho, quem é que trabalha na sua casa? Só eu. Só você? E sua esposa? Não trabalha. Quem é que faz o café de manhã? Minha esposa, ela não trabalha. Quem é que arruma as crianças e leva na escola? Claro que é minha esposa, ela não trabalha. Quem é que faz o almoço quando você chega, que bota na mesa? Minha esposa, claro, ela não trabalha. Quem é que vai buscar as crianças na escola, que chega de tirar roupa, que ajuda a fazer as tarefas? É claro que é minha esposa, que ela não trabalha. E por aí, foi citando lavar as roupas, arrumar a casa, arrumar a cama, etc, e etc. Chegaram em 16 funções que vocês exercem no dia a dia. E que esse homem tapado, cego, não conseguia enxergar que ela trabalha 15 vezes mais do que ele durante o dia. Então, é por isso que a mulher tem mais tendência a deper do que o homem. Sabemos que hoje, na modernidade, não está nada fácil para o homem. Não está. O homem tem que ser provedor, tem que ser protetor, tem que trabalhar para sustentar, tem que segurar as rédeas da financeira, ainda tem que ajudar a arrumar uma louça, uma coisa com a criança, com o carro, com tal, etc. E não é muito reconhecido pelo feminismo. Porém, estamos levando de boa. Tá? Eu quero dizer isso para mostrar o quanto a vida é difícil, gente. E que nós precisamos ter muita sapiência, muita sabedoria para não ficar depressivo. Porque se for cair na real, o negócio é sério. Mas vamos lá. Sobrecarga de trabalho versus família. Problemas hormonais. Eu vou dizer um detalhe que talvez a maioria das mulheres nem saibam. Que a gente só ouve falar em menopausa. Ninguém fala em andropausa. Nós homens também temos esse mal, gente. É um pouco diferente porque ele surge depois dos 40, dos 50, depende de cada homem. Eu mesmo surgiram depois dos 50. Eu fiquei mais chato. Mas de fato, as alterações hormonais, ou seja, quando nossa idade vai avançando, há uma diminuição significativa de formação de hormônios essenciais para o nosso dia a dia, disposição e etc e tal. Mas a mulher é mais atingida, porque hoje, em virtude dos químicos e dos hormônios que nós ingerimos nos principais alimentos, está começando mais cedo. Muitas mulheres estão iniciando sua menopausa aos 30 anos, o que antes era depois dos 40, hoje estão iniciando aos 30. Mas tem um lado bom, só Deus sabe fazer as coisas de forma perfeita. Se livra dela mais cedo. Isso é bom, é legal. Carências afetivas. Quem é que não é carente afetivamente hoje? Principalmente a mulher, que a mulher precisa ouvir muito de nós homens. Não custa nada a gente fazer um elogio. Como você está linda, como você é inteligente, como você é maravilhosa, como você é educada. Parabéns pelo ser que você é. Mas muitos que nos acompanham são grosseiros ainda. Querem ouvir, mas não querem dizer. Engraçado, não é isso? A falta de não obrigado. Meu Deus, o que custa uma gentileza? Fazer o que, né? Um dia chegaremos lá. Perfeccionismo. Infelizmente, as mulheres são mais perfeccionistas do que o homem. Eu coloco esse copo aqui, mas ela não gosta. Se eu quero ele é aqui. Deixa de fazer, de olhar uma coisa lá e bota aqui. Gente, qual é a diferença? Qual a diferença, meu Deus?
É engraçado, só para a gente descontrair. Logo quando eu me casei, faz pouco tempo, não se preocupe não. Os cabelos brancos é só charme. Aí a nossa casa, o banheiro ainda era no cimento. Hoje não, é tudo chique na cerâmica, a coisa toda chique. Tem pano no começo, no saio, todo canto, até no pé do bojo. E eu tinha nojo de tomar banho descalço, porque era no cimento. E sabe o que era que eu fazia? Inocentemente, saía com os pés molhados do banheiro. Sabe o que a patroa fez? Foi lá no quarto, pegou uma sandalinha enxuta, pegou um paninho e colocou aqui antes de eu sair do banho. Quando eu olhei, deu aquele choque de realidade, né? Quando a ficha cai. Eu sequei os pés, botei depois sair todo. Muito obrigado. Mas todo sem jeito. Porque foi uma forma de corrigir sábia. A mulher deve fazer isso. Isso é sabedoria. É por isso que Jesus deixou claro que a mulher sábia é quem edifica o lar. Isso é fato, gente. Precisava uma briga para resolver isso? Não. Resolveu com sabedoria. Não disse uma palavra e corrigiu até hoje. E olha que já fazem 31 anos e eu ainda não esqueci. Terminei entregando a idade, não foi? Não tem nada não. Então, excesso de consumismo. Esse é menos relevante porque, em virtude das caristias que nós enfrentamos hoje, as mulheres já estão mais organizadas financeiramente. Até mais do que os homens, por sinal. O que mais? Está passando, passou. Bom, causas orgânicas versus perispírito. Os depressivos têm um organismo físico diferente, onde o perispírito talvez tenha ativado em nossos genes informações para desenvolvermos essa doença devido a ações do passado. Por exemplo, existem mães que no passado foram abandonadas pelo seu marido, foram trocadas por outro, perderam filhos amados, perderam esposos assassinados, e nós trazemos em nosso perispírito uma coisa chamada clichês mentais. E para resolver essa situação, é necessário que se faça um atendimento. A psicologia já está trabalhando hoje, minha irmã que é psicóloga também faz, que se chama voltar ao passado, regressão. E nessa regressão nós encontramos o ponto-chave desses clichês e o substituímos por algo melhor. E conscientizamos a pessoa de que isso ficou no passado. Gente, não pode vir atrapalhar a minha vida hoje. Tem um fato importante para explicar isso? Tem. Por que é que Deus apaga as nossas memórias do passado para a gente reencarnar? Para não interferir na vida hoje. Ela pode atrapalhar. Tu já imaginou, eu me caso com ela? Na outra vida eu a matei. Tu já imaginou se ela descobrir que eu sou assassino dela? Pensa aí. Pensa aí. Então, cai no esquecimento, nós vamos nos amar de verdade e apagou o passado. Seremos grandes amigos. É assim que Deus trabalha, Ele sabe, Ele é perfeição, gente. Vamos lá. Tem mais coisa boa. Causas. Muitas causas de depressão têm suas origens nas culpas. Eu gosto de puxar esses ganchos. Oh, meu Deus, eu devia ter casado com o marido da minha vizinha. É um homem tão bonito, tão educado, tão gentil, tão romântico. Para que, meu Deus, que eu fui escolher esse traste? Gente, pelo amor de Jesus Cristo, ninguém erra de endereço. Ninguém erra de endereço. Nós temos justamente as pessoas que nós precisamos nessa vida.
porque são justamente elas que Deus designou para nos ajudar na evolução. Nos ajudar. Um ajudar o outro na nossa evolução. Isso é fato. No meu não aconteceu não, no meu não. Origem, desculpa, já disse, na falta de perdão. Já falei, no apego ao passado. Já peguei muito. Meu Deus, eu morava lá no sertão, era tão bom, aí agora eu vim morar nessa cidade aqui, não vale nada. Meu Deus, agradece, gente, é oportunidade. Obsessão espiritual. 100% dos casos de depressão tem obsessão. 100%. Tenho provas suficientes para afirmar o que estou afirmando. Algumas doenças como anemia, hipotireoidismo, vocês sabem, né? A doença da tireoide. Falta de vitaminas, como a vitamina B12, entre outras, também podem causar depressão. Ou seja, uma alimentação também pode nos deprimir. Precisamos ter cuidado com a alimentação, tá bom? Vou correr, senão não dá tempo. Tem que ter outras causas aqui, mas eu vou passar porque o tempo já estourou. Infelizmente, o que é bom dura pouco. Será que isso é verdade? Não, dura o tempo necessário. Então, depressão é uma doença física e espiritual, portanto, deve ser tratada com medicação, sob orientação médica, psicoterapia, tratamento espiritual, estudo, pesquisando, filha, como é que você deve se portar diante de cada situação em que você se encontra. Tipo, você gostava de ir à missa ao domingo, você não sente mais vontade, mas você faz um esforço, diz: oh Jesus, eu preciso ir. É tão bom eu ouvir o sermão daquele padre. É tão bom eu ouvir seu Sales lá falando de depressão. Eu vou assistir. E isso você vai vencendo a si mesma, vai dizendo ao seu cérebro que isso é importante para você. E ele termina entendendo e você vence mais essa batalha. Percebe? Eu vou vencer. Com certeza, você já venceu. Deus é contigo, filha. Então, trabalhe no bem, como caridade. Por exemplo, quando você se sentir sozinha, aquele vazio, vá a um abrigo. Não, eu fui de uma idosa de 97 anos, ela está com 16 anos. Vai ouvir ela para tu ver essas histórias que ela tem para contar. Ela não fala, ela Eu choro feito menino. Eu choro feito menino. Sou sensível, né? Sou humano ainda. Eu faço muita caridade, graças a Deus. Então, em suma, eu estou tentando dizer a vocês que depressão tem cura. A que não tem cura, tem tratamento medicamentoso e terapêutico. Ou só terapêutico, só medicamento. Mas geralmente as que não têm cura precisam dos dois, tá? Mas as normais ou as mais simples, as menos complexas, podem ser tratadas só com medicamento ou só com terapia ou as duas, tá bom? Vamos para frente. Chegou na parte que eu mais gostei. Bom, tratamento, como eu já disse, acrescentei aqui praticar esportes, fazer academia, sabe? Se entrosar novamente na turma dos amigos, aquelas brincadeirinhas de domingo, de final de semana, no balneário. É bom isso. A gente sabe que a gente está vazio por dentro, isso é fato. Todo mundo lá se divertindo e a gente naquela DP que só Deus o sabe. Não, a vontade de ir para casa, deitar e dormir, somente, não tem outra vontade, se isolar. Mas tu já ouviste falar que água mole e pedra dura tanto bate até que um dia fura? Um dia dá certo. Então, fazer uma academia, gente. A academia para o DP, para o depressivo, ela é
essencial. A caminhada é essencial. Digo por experiência própria. É essencial para a mente e para o corpo. Eu afirmo a vocês que eu era um homem antes da academia e hoje eu sou outro depois da academia. Não vou citar mais por conta do tempo. Então, se você não quer sua vida, dê a ela a quem precisa, se dedicando ao bem. Essa frase de Nazareno Feitosa, ele quis dizer assim, porque muitos depressivos não aceitam de forma alguma o tratamento, não querem buscar ajuda. E aí ele é muito duro em dizer isso. Se você quer morrer, não mate os que estão na sua casa junto com você. Porque quando tem um depressivo em casa, gente, infelizmente eu preciso afirmar isso, adoece o resto. Porque quando a gente está depressivo, a gente fica sem paciência, a gente deixa de fazer obrigações, a gente fica chato às vezes. Tem gente que fica chorando, tem gente que fica rindo, outros cantando. Enfim, ela se manifesta de várias formas. Mas essas formas incomodam quem está junto da gente. Incomoda. O máximo possível para mim não Não é? incomodar. Não é? Mas não tem jeito. Não é incomodar. Mas vamos lá. Esse é o lado ruim da doença. Bom, no livro dos Espíritos, na questões 642, pergunta: não basta o homem não fazer o mal? Ele responde: a omissão ao bem é corresponsabilidade com o mal. Ou seja, se alguém está vendo que você precisa de ajuda e não te ajuda, ele já está te fazendo mal. Ele já é comprometido perante as leis divinas, não tenho nem dúvida disso. É o crime por omissão. Tá? Então, corresponsabilidade. Bom, trabalhar em favor do semelhante é essencial para conquistarmos a virtude da felicidade. Porque assim, gente, nós confundimos muito felicidade com a alegria. A alegria de você receber seu carro novo e dar uma volta é uma coisa. É momentânea, né? Daqui um mês, você nem lembra mais que tem um carro. Talvez sinta nem vontade, mas Nem vontade de andar. Agora, a felicidade, ela vem de dentro para fora. Somos nós que construímos. Então, quando nós associamos os dois, aí é felicidade. É uma felicidade relativa? É. Mas estamos felizes. E acabou. Então, cada detalhe, gente, da nossa vida, nós devemos procurar o tiquinho de felicidade que tem lá. Exemplo, chegar aqui e dar um abraço no amigo. Sabe, eu qualquer dia eu vou apanhar. Vocês já sabem por quê. Eu tenho a mania de dizer eu te amo. Gente, isso é tão perigoso. Eu garanto que da minha parte não. Isso é tão perigoso para a gente apanhar. Mas é de coração, eu não vou negar, não vou mentir. Se eu sentir vontade de dizer que eu te amo, digo e pronto, acabou. Não tem nada só apanhar no corpo. Vamos lá. Conhece-te a ti mesmo. Bom, o autoconhecimento, como dizia o nosso irmão Sócrates, 400 anos antes de Cristo, ele viu essa frase no templo de Delfos. E até hoje a gente não sabe quem foi o autor dessa frase, conhece-te a ti mesmo. O que a gente sabe é ele como um dos maiores filósofos da Terra, não é? Usou muito dessa frase, buscando nos despertar o autoconhecimento. Então vamos procurar nos conhecer. Vamos elencar. Vamos fazer uma tarefinha hoje. Eu boto 5 defeitos, mas eu também boto 5 virtudes. E vou fazer o balancete. Quem sabe as minhas virtudes são 2 vezes maiores do que os meus defeitos. Aí eu estou bem. Vamos lá. Depressão e obsessão. Só existe obsessão porque existe um obsidiado que abre a porta ou a sintonia
a seus obsessores através de seus pensamentos e de suas ações. Nós precisamos estar vigilantes 25 horas por dia com os nossos pensamentos. Eu estou acrescentando uma hora como uma hipérbole só para a gente não esquecer disso. Gente, quando Kardec pergunta à espiritualidade se os espíritos interferem em nossa vida, sabe qual foi a resposta? Muito mais do que penseis. E vocês sabem por que eles nos dominam? Porque nós deixamos eles nos dominar. 90%, pasmem, dos pensamentos que nós escutamos, que nós percebemos, vem de fora. Eu disse em uma outra palestra e vou repetir nessa: quando o pensamento não for bom, pega ele, embrulha e joga no lixo. Se for bom, vem do teu protetor, vem de Jesus. Mas se você vê que não é bom, descarta e joga no lixo, porque nós só devemos abraçar o que é bom. O que é ruim não nos interessa, porque nós vamos colher aquilo que nós plantamos hoje. Isso é fato. Eu posso tudo que eu quiser eu posso, mas tudo me convém? Nem tudo me convém. Imaginem vocês, eu sair daqui depois de uma palestra dessa e ir para uma mesa de bar. Sim. Aí vocês passam lá e dizem: olha só, o santinho lá, bonito, não é para mim? Então isso não me convém, eu jamais farei. Jamais, também porque graças a Deus nunca bebi nem fumei. Graças a Deus. Estou salvo dessas mazelas. Eu também. Graças a Deus. Segundo Nazareno Feitosa, os obsessores são nossos personal trailer. Como eu falei em academia, eu puxei essa frase, porque são justamente eles que nos moldam. Eles jogam os pensamentos, a gente absorve se quiser. Nós somos donos de si. Como Jesus disse: vós sois donos do vosso amanhã. Nós somos donos. Não vamos abrir mão disso para um obsessor. Isso. Tá? Então, obsessores são instrumentos para a nossa elevação. Muitas vezes Deus permite que o obsessor nos encontre para a gente despertar, para a gente começar a nos educar. Porque muitas escolhas que nós já fizemos hoje nos trouxe dor, nos trouxe sofrimento. Foi até bom na hora, a diversão, sabe, proibido e tantas coisas outras, mas isso traz consequências. Então é melhor que a gente não aceite esse convite hoje, para não trazer consequências para o amanhã. Tá bom? Então vamos mais. A dor é reparadora e educadora. Por isso é que nós afirmamos que a dor também é bênção, desde que nós a aceitamos e a suportarmos com resignação. Não adianta a dor bater na minha porta e eu brigar com Deus todo dia, mesmo eu sabendo que sou culpado pela dor que bateu na minha porta. Fui eu que a atraí. Foi consequência das minhas escolhas. Causa e efeito. A lei está aí. Tá? Vamos mais. A essência de Deus está dentro de cada um de nós. Portanto, a felicidade está em nosso interior, ou seja, está dentro de nós. O sofrimento pode ter causas exteriores, mas a capacidade de superação também vem do nosso interior. Olha um detalhe: eu quero, eu posso, eu consigo. Daqui de baixo, eu quero, eu posso, eu consigo. De todo jeito você chega ao topo. Só depende de nós. A felicidade se prende à perfeição. Conforme vamos evoluindo, conseguiremos ser cada vez mais felizes. É impossível em uma única vida
conquistarmos essa perfeição. É por isso que Divaldo nos confirma que nós já temos em média, a maioria de nós, já temos em média 500 encarnações. Jesus amado, 500 encarnações. E ainda não tomamos jeito de gente, como dizia meu pai. Menino, toma jeito de gente, se educa. Meu Deus, misericórdia. Vamos lá. Passa outra, Yuri, que não está passando, filho. Acabou. Não, Não diga aí. não acredito. Oh, Jesus, obrigado pela atenção. Bom, eu quero lhes confirmar uma coisa, que eu estou satisfeito. Nós estamos aqui. E peço a Jesus que nos envolva com a sua luz, com a sua paz, com as energias curadoras do seu olhar, e que mantenha essa doença longe de nós. E que se nós estivermos com alguns traços, que possamos logo superar, buscar ajuda e ser ajudado. Muita paz. Graças a Deus. Pois é, pessoal, em nome de todos, muito obrigado pelas suas colocações, né? As virtudes que nos coloca cada um. Não existe nada difícil quando a gente tem interesse e quer romper a essa força que nos bate a cada dia, né? É o nosso dia a dia. E agora eu peço a Rafael para fazer a prece final, encaminhando a todos nós. Então vamos fechar os nossos olhos, visualizar a figura do Mestre Jesus e agradecer. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, pelo dia de hoje. Agradecemos pelo dom da vida, que possamos retornar para casa em paz e tranquilidade. Abençoe, Senhor, a nossa semana que se inicia. Ilumina todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, um abraço a todos. Então vamos nos organizar para o passo magnético. Cada um conscientize aquilo que você quer alcançar. Pense em Jesus. Eu peço que o silêncio é importante para todos nós. E aqui fica aquele abraço a todos.